Bom, pessoal, nessa aula aqui agora nós vamos falar de algo muito importante na comunicação não violenta, que é observar sem avaliar. Olha só, o primeiro componente da CNV ele consiste em distinguir observação de avaliação. Ou seja, a nossa maneira de ver a avaliação não é o único ponto de vista e nem a verdade sobre algo. Nós precisamos diferenciar o que objetivamente se observa da nossa interpretação dos fatos. E ao ministrar observação e avaliação, diminuímos a probabilidade de que os outros escutem a mensagem que desejamos transmitir, porque normalmente elas soam como críticas. Não significa que não poderemos avaliar, mas que nós precisamos separar da observação. E também se desestimula generalizações. Aquelas avaliações devem basear-se nas observações específicas de cada momento. Quando dizemos assim, deixa eu dar um exemplo claro. Fulano é burro, é preguiçoso. A gente está avaliando e generalizando. Observar sem avaliar é uma forma de inteligência, de discernimento. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de observar sem avaliar, porque ela entra em uma subjetividade. Só consegue entender as coisas dentro do seu próprio ponto de vista. O Marshall ele ensina que na linguagem, para separar, precisamos indicar que nós estamos nos responsabilizando pela avaliação, em vez de expressá-la como uma verdade. Ao invés de fulano é preguiçoso, podemos dizer: quando vejo você dormir até às 10 da manhã, eu acho que você está sendo preguiçoso. Ou, quando eu vejo que você está em semana de prova e não te vejo estudando, eu acho que você está sendo irresponsável. É muito diferente rotular a pessoa de irresponsável, de dizer que uma observação de um fato está sendo avaliada por você como irresponsabilidade. Você não está dizendo que ela é, você está dizendo que você tem uma observação. Isso ajuda muito a sermos mais compreendidos na nossa comunicação. Quando a gente expressa possibilidades como certezas, também confundimos. A pessoa fala, se você não comer comida saudável, você vai adoecer. Pô, é muito melhor a pessoa dizer, se você comer saudável, você irá ter mais saúde, mais disposição. Então, como a gente comentou no início do curso, nós queremos saber também o que está por trás. O que faz uma pessoa conseguir observar sem avaliar? É o que chamamos de dessubjetivação. É praticamente um exercício de dicção essa palavra. Nós não somos o centro do mundo, gente. Os planetas não giram para nos agradar. As coisas não acontecem em função de nós. Quando estamos sempre expressando avaliações e observando o mundo através delas, significa que nós estamos vendo como as coisas nos impactam. Nós estamos sendo muito egocêntricos. Todo julgamento é a expressão de uma necessidade nossa que não é atendida. Vou repetir. Todo julgamento é a expressão de uma necessidade nossa que não é atendida. Então, quando as coisas não acontecem da forma como eu gostaria, eu julgo. Irresponsável, preguiçoso, porque não atendem a mim. Eu sou o centro do mundo. Então, seria importante fazermos um exercício, tentarmos nos imaginar fora da situação, como se estivéssemos enxergando externamente, como se ocorresse com outra pessoa. Isso seria dessubjetivar. Simplesmente observar as ações de cada um. Aí, além disso, entender que o que avaliamos não é uma verdade universal e deve ser colocado como um ponto de vista, quando unimos observação e avaliação. Parece que a gente está considerando aí como verdade absoluta, né? Quando a gente avalia. Isso soa como crítica. Sempre que uma pessoa se sente criticada, a sua tendência natural é se fechar à compreensão do nosso ponto de vista também. E vamos falar agora sobre a continuidade disso, que é a identificação e aquela expressão dos sentimentos. Identificação e expressão. Parece simples aqui eu falando, mas nós somos muito, mas muito limitados em expressar os nossos sentimentos. Isso torna a nossa percepção da vida também limitada. Nós não sabemos diferenciar sentimentos profundos de sentimentos banais. Ou estou bem ou estou mal.
Tratamos todos os estados internos como se fossem os mesmos, diante de uma raiva, uma angústia, um sentimento, vendo a dor de uma pessoa, quando eu critico alguém, um sentimento quando fazemos um gesto de bondade, quando olhamos aí para a natureza, quando estamos ouvindo uma música muito bonita. Tudo eu falo assim, eu gosto. Eu gosto de sorvete, eu gosto de uma viagem, eu gosto do meu filho, mas essas são expressões muito diferentes do ser humano. E se não sabemos diferenciar esses estados, nós vamos perdendo as nuances da vida. A comunicação não violenta, ela propõe enriquecer o nosso vocabulário de sentimentos. Se perdemos palavras, vamos perdendo expressões. Inclusive, como não sabemos identificar nossos sentimentos, costumamos utilizar a palavra assim, sinto, na tentativa de aplicar a comunicação não violenta. Mas, na verdade, expressando um pensamento. Por tão pouca prática que nós temos de exercer a comunicação não violenta, sempre que sinto pode ser substituído por acho, penso, creio, é porque não representa sentimento. É fundamental diferenciar os nossos pensamentos das nossas emoções. E também é comum a seguinte confusão, quando a gente está muito acostumado, como a gente está muito acostumado a colocar responsabilidade dos nossos estados emocionais sobre os demais, às vezes a gente utiliza algumas palavras para tentar expressar sentimentos que não se referem realmente a sentimentos nossos, mas sobre como achamos que os outros se comportam. Te dar um exemplo aqui. Sinto-me insignificante. Indica como eu acho que as pessoas estão me avaliando. Não é um sentimento real. Sinto-me incompreendido. Indica que eu acho que as pessoas não me compreendem. Sinto-me ignorado. É uma interpretação de ações dos outros. Então, às vezes, se somos ignorados, ficamos aliviados. Tem uma pessoa que você não gosta, ela te ignora, você acha ótimo. E outras vezes ficamos tristes. Ou seja, ignorado expressa como interpretamos os outros, não como nos sentimos. E aí eu te pergunto, por que perceber e demonstrar nossos sentimentos? Vamos comentar aqui duas ideias mais importantes que se expressam nesta forma de comunicação. Por meio dos sentimentos, nós compreendemos e somos compreendidos pelos demais. Não é por meio de nossas opiniões. Se uma pessoa entende o meu sentimento, me compreende, se eu entendo o sentimento da pessoa, eu a compreendo, tá tudo bem. O problema é que quando achamos que vamos comunicar sentimentos xingando uns aos outros, a gente vai resolver alguma coisa. E também, que acontece muito, e é muito importante identificar os nossos sentimentos para termos mais consciência sobre nós mesmos. Observamos muito fora, nós julgamos as pessoas demais, olhando pouco para dentro. Os meus sentimentos indicam como eu reajo às circunstâncias. Eu me sinto triste, com raiva, angustiado. Isso é a minha responsabilidade. E se identifico, pode até ser verdade, se eu identifico mesmo que eu estou ali com raiva. Daqui a pouquinho a gente vai então para mais uma aula da comunicação não violenta. Até já.